vai só dar um breve testemunho, né, de que antes de eu ser alcançada pela graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, eu passei 18 anos no Espiritismo, praticando mesmo, né, o Espiritismo kardecista, que é esse que nós vamos trazer hoje. E foram 18 anos assim, achando que estava na maravilhosa luz, né? Só que não. Então, depois que fui alcançada e com essa oportunidade, que eu voltei a estudar, apesar de eu ter estudado a doutrina inteira, todos os livros, tudo. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei, como é isso? Como é que eu estava nesse negócio, né? Então, já quero começar glorificando a Deus por Ele não ter desistido da minha vida, ter me resgatado, ter me transformado, me dado uma nova vida. Vamos lá, aprender o que vem a ser, né? Um pouco sobre o Espiritismo, o que eles acreditam, não desmerecendo nenhuma pessoa que siga, porque como eu era cega, eles também estão cegos nesse engano e necessitam, como eu, como todos, necessitam do Evangelho do nosso Jesus Cristo para serem alcançados, se assim for a vontade do Senhor. Então, a gente vai ver o que a Bíblia diz lá em Levítico. Eu botei na versão Almeida século 21, né? Diz que não procurareis os que consultam os mortos, nem os feiticeiros, não os consulteis para não seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então ali as leis estavam sendo estabelecidas e tudo, e naquela época as pessoas buscavam mesmo ouvir os mortos, os feiticeiros, e procuravam saber da sua vida através dos mortos, né? Mas Deus, Ele diz para a gente, né, que Ele é o Senhor, o nosso Deus. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa prática que é antiga, não é uma coisa nova. Aí eu vou ver que está pequenininho, vocês conseguem ler? Ele pode ler lá em cima para a gente. Século XIX, o fenômeno agitou a Europa, as mesas gigantes. Então, nos salões elegantes, após saraus, as mesas eram alvo de curiosidade e de extrema reportagem, pois moviam-se, erguiam-se no ar e respondiam às questões mediante batida no chão. O fenômeno chamou a atenção de um pesquisador sério, discípulo célebre, Johann Pestalozzi, Hipólito Leon Nazaré. Pode ler o outro. Rivail, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas gigantes, mas estudou-os atentamente. Observou que uma força inteligente as movia e investigou a natureza dessa força, que identificou como o espírito dos homens que haviam morrido. Rivail fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Assim nasceu o Livro dos Espíritos. O professor Rivail imortalizou-se, adotando o pseudônimo de Allan Kardec. A doutrina codificada por ele tem caráter científico, religioso e filosófico. Essa proposta de aliança da ciência com a religião está expressa em uma das máximas de Kardec, no livro A Gênese. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará.
Então, a gente vê que no século XIX tinha a Europa, né, estava passando por um problema do deísmo, né? Era muito forte no século XIX a questão do deísmo, o deísmo é uma posição filosófica, naturalista, que acreditava na criação do universo por uma inteligência superior, não necessariamente Deus. Podia ser uma força, uma luz. E o deísmo também ele é ligado mais à razão, livre pensamento, experiência pessoal, quer dizer, ateísta. Então as pessoas ali não acreditavam nesse Deus. E nessa mesma época, a Europa vivenciando o deísmo, apareceu o fenômeno das mesas girantes. As mesas se moviam, e eu vou pular só para vocês verem, eu botei uma foto aqui. As mesas se moviam, eram nos salões de alta sociedade, não eram pessoas pobres, simples, mas eram pessoas intelectuais, pessoas que estavam dentro dessa onda do deísmo desse século. E eles praticavam, eles iam para saraus se encontrar, e nos saraus eles faziam essas reuniões buscando ver os fenômenos que estavam acontecendo. E eu vou voltar só para a gente pegar o ponto. E vou chamar de Rivail, eu não sei se pronuncia assim, porque é francês, tá? Eu não sei falar genital curvado para você. O Rivail, ele era um estudioso, ele estudou na Suíça com Pestalozzi para poder ter uma educação melhor. Ele era filho de uma família abastada, né, que tinha condições, e ele foi para a Suíça para estudar esse novo método de ensino, que era um método de ensino democratizado. E aí, quando ele voltou, ele já estudava, ele estudou várias coisas, astronomia, matemática, filosofia. Então ele era um alto estudioso. Ele formou-se e voltou, e na época que ele ficou sabendo desses fenômenos das mesas girantes, ele estava estudando sobre, esqueci o nomezinho, sobre magnetismo animal. E aí ele tinha um amigo em comum das outras pessoas que vivenciavam essa onda das mesas girantes, que estavam fazendo um estudo sobre magnetismo humano. E o amigo dele foi conversar no magnetismo animal, o outro humano, né? E aí ele foi falar para o Rivail sobre esses fenômenos, né? Essa pesquisa que ele estava fazendo. Então, de início, como a gente viu aqui nesse segundo ponto, ele não acreditou, porque ele tinha muito o pensamento de razão. Ele precisava ver, observar, pesquisar, analisar. Então ele usava o crivo da razão, o crivo da mente, né, dos estudos. Então ele foi fazer essa análise, foi ver, foi pesquisar, não creu assim de imediato, mas depois de alguns estudos ele passou a crer, e crendo, o Rivail codificou esses fenômenos, e ele deu o nome de Espiritismo. Esse nome foi dado pelo Rivail. E essa doutrina foi codificada, tem caráter científico, religioso e filosófico, né? E aí ele escreveu o primeiro livro, que eu vou passar para a gente ver o fenômeno de novo, né? Aí ele escreveu a sua primeira obra, foi o Livro dos Espíritos, certo? Então, hoje está nessas capas modernas, e olhem lá, vocês não tem, nem tem. Que nome vocês estão vendo nos 5 livros? Gênesis, céu e inferno. Lá embaixo tem Jesus. Jesus, isso. Né? Então, ele codificou, estudou, junto com outros homens, outros
Então, coloquei só a figura dos livros, são capas modernas, né? Esse é o negócio, são livros de bolso. E aí, ele escreveu o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, não é Gênesis, a Gênese, em 1868. Só livraça, não? E eu li todos esses livros, gente. Então, Eu tenho do Evangelho segundo o Espiritismo para deixar para no chão. Aquela ela falou no começo que ela passou 18 anos no Espiritismo. Ah, foi? Foi, passou 18 anos. eu dei um pequeno testemunho, né, rápido, que foram 18 anos da minha vida que eu vivenciei isso. Tanto é pedir que a gente tivesse respeito por essas pessoas, porque são pessoas que estão cegas mesmo, estão numa escuridão total, enganadas, né? E a gente vai falar sobre esse negócio daqui na frente. E conhecendo um pouquinho sobre o Espiritismo, tá? Eu vou confessar a vocês que era muita coisa e eu preferi imprimir mesmo para a gente ler aqui, para não se perder, porque isso aqui qualquer um de nós pode encontrar lá no site da Federação Espírita Brasileira, tá certo? O que é, conhecendo o Espiritismo, o que é o Espiritismo? Eles lá dizem o seguinte: é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E isso está contido no que é o Espiritismo, né? Um preâmbulo do que Kardec escreveu sobre o que é o Espiritismo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador Prometido. Do Consolador Prometido, perdão. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E isso está contido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4. Então, uma das verdades deles revelada é essa, né? Que o Espiritismo ele realiza o que Jesus disse, do Consolador. Então, eles acreditam que o Espiritismo seja essa terceira revelação, né? Que é o Consolador. Então, o que o Espiritismo revela? Ele revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Aí vejam bem, né? Ele revela conceitos novos e mais aprofundados. Aí qual é a sua abrangência? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, o Espiritismo vai trazer uma nova era de regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. Então, todo esse âmbito aqui, tem toda essa abrangência. E aí, seus ensinos fundamentais, são muitos, né? Ele diz, vamos ver se dá para a gente passar aqui todos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Onipotente, onisciente, onipresente, não está aqui. Então ele é só é
Todo-poderoso. Só tem todo o poder. O universo é criação de Deus. Eles acreditam nisso. O universo é criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, né? Segundo o Espiritismo, nós somos espíritos encarnados, que já vivemos em outras eras, em outras épocas, né? Tivemos outras vidas. E aí a gente vai ver a diferenciação depois da questão do Espiritismo e do budismo, né? Essa questão da reencarnação. No universo, há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Então tem toda essa dimensão dentro do universo. Né? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrange tanto as leis físicas como as leis morais. Não só aquilo que rege o cosmos, vamos dizer assim, né? Mas a lei moral mesmo do homem, né? Do trato moral com relação ao homem. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semi-material que une o espírito ao material. Então, quem é tricotômico, né, que acredita em corpo, alma e espírito, né? Alguns que só são tricotômicos, que acreditam em corpo e espírito, a gente não vai avaliar isso aqui agora, é de cada um. Eles também são tricotômicos, eles acreditam em corpo, perispírito e espírito. Que eles são, mas eles chamam de espírito mesmo. Então, esse perispírito é como se fosse um fio que liga o corpo e o espírito ao corpo. Como se fosse aquele fio, né? O fio condutor. E algumas pessoas chamam aí que acreditam que se chama de fio de ouro. Né? Mas não no espiritismo, né? Então, ele tem esse nome de perispírito. Então, o perispírito é o corpo semi-material, que une o espírito ao corpo material. E aí ele tem também seus ensinos fundamentais, que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos que pré-existe e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição. Isto é, ele vai nascer, morrer, renascer, viver, morrer, renascer, até atingir a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre. Sempre eles evoluem. Em suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regridem. A gente viu no budismo Que pode regredir. Que pode regredir. Né? E que pode também reencarnar regredindo, né? Reencarna em um animal. Dentro dessa teoria deles, essa perfeição é alcançada? A gente vai ver logo um outro ponto aqui que eles colocam. Só uma pergunta bem, se puder explicar alguma coisa material ou é imaterial? É semi-material. Não é semi. Não é totalmente material. É um fluido. É uma energia. Como se estivesse no corpo. Isso, como se estivesse no Acho corpo. também não está só Então é como se no fosse corpo. uma energia que ligasse o espírito ao corpo. E na hora que morre, essa energia, que alguns chamam de cordão de É igual um ouro, equipamento elétrico. Quando liga na tomada e desliga. Exatamente. Bem isso. Ligou, tá lá.
desligou, que no caso é a morte, É. aí e o espírito vai, a gente vai ver tudo, né? Vai lá. Foi boa essa noite. Os espíritos evoluem sempre em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Então, eles acreditam sim que eles chegam à perfeição. Aí vamos ver, os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Essa questão de atingir a perfeição mesmo assim, é a questão da lei de causa e efeito. Mas tem um mundo para que os espíritos estão um mundo já para quem atingiu a perfeição, que eles já estão habitando esse mundo. Então eles não estão habitando entre nós. Não. Os perfeitos não. Ah, sim. Os perfeitos não. Os perfeitos, a gente vai ver que eles acreditam que os espíritos perfeitos, eles nos influenciam, tem uma influência sobre os homens, os encarnados, para que façam o bem. São os Mas espíritos de luz. eles Sim, eles andam, eles ficam aqui no meio do mundo. fluidicamente, invisivelmente. Parece que eles mantêm a mesma aparência de quando eram vivos, né? Aham. Da última encarnação, viu? Da última encarnação, né? Isso é um nível máximo. É porque assim, eu tinha visto em algum lugar que eles consideram que existem outros mundos. Entre aspas, assim, existem outros mundos e o nosso não é o melhor. E aí eles vão encarnando em outros mundos. Assim, como é que isso... Eu não entendi muito bem como é que isso funciona. Se é tipo, aqui, ou é vários mundos dentro de uma mesma... Várias dimensões dentro de um mesmo mundo, ou vários mundos em distância. Eu não entendi muito bem como é que isso funciona. É um pouco complicado mesmo, né? Até eu passei 18 anos lá no Espiritismo, fico assim meio confusa, ficava, como é que é isso, né? Mas eles creem, a gente vai ver aqui justamente dentro dos ensinos fundamentais, deixa eu ver se a gente chega lá para eu fazer isso por aí, certo? Galera, então dá um tiro só, então, um tiro só. Tipo assim, mas vamos ter uma pergunta para... Tá. Porque Todo mundo concorda que vai ter outro momento aqui com os homens, aí a gente vai direto e se tiver alguma pergunta, se tiver um tempo depois, a gente... Anotem as partes que você vai compreender, que é muito importante. Tá certo? Os espíritos pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Espíritos puros que atingiram a perfeição máxima, espíritos bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. O nosso mundo, a Terra, é um mundo de prova e expiações. Então nós estamos nessa categoria aqui de espíritos imperfeitos, certo? As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos conduzem ao erro. Jesus é o quê? O guia e modelo para toda a humanidade. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral de Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Então, para ele, Jesus é esse aqui. Nada mais que isso, certo? O homem tem livre arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações, que ele chama de ação e reação. Né? A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. Então, assim, eles creem na lei de Deus. Né? A prece, que é a oração, né? É um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e
e é o resultado de um sentimento inato do homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança, faz mais forte contra as tentações do mal, que Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. É este um socorro que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. Então, se você fizer uma prece orando, pedindo aos bons espíritos e não a Deus, né, pedindo a Deus, né, que mande os bons espíritos, Deus vai mandar os bons espíritos para lhe orientar, para cuidar de você, para não deixar que nenhum mal lhe aconteça. E o lema do Espiritismo é esse: fora da caridade não há salvação. O que é que eles chamam de caridade? Contido, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Isso é a caridade. Né? E o lema de Allan Kardec, inclusive, consta lá na lápide do seu túmulo, esse lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Aí você vê a própria frase do Allan Kardec contradizendo aquilo que ele disse, né? Que existe um mundo de perfeição, onde os espíritos atingem a perfeição. Então, já nessa frase a gente já vê uma contradição nesse ensino dele, nessa doutrina. Né? E aí eles creem que Deus ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eles creem que Deus é o Criador, é a causa primária de tudo. Deus criou tudo. Mas em Jesus eles creem como guia e modelo, como a gente acabou de ler aqui. E Kardec, ele é essa base espírita. Ele que codificou, ele que trouxe a base, ele que trouxe o ensino e ele que expandiu, divulgou. Saiu divulgando, né? E a prática espírita, a gente vai ver aqui, toda a prática espírita é gratuita. Como orienta o princípio moral do Evangelho: dai de graça o que de graça recebeste. Então eles tiram do Evangelho, que Jesus ensina no outro contexto, e traz para a vida da prática deles, né? Que o que eles receberam, que é o que eles receberam? A mediunidade que foi dada por Deus, para que através da mediunidade eles pudessem se comunicar com os mortos. Então, e aquilo ali trazendo benefícios para ele, então ele não vai fazer nada cobrando nada de ninguém. Então, ele vai dar de graça o que ele recebeu de graça. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Veja só, gente. Então, ele pega vários princípios cristãos para trazer para dentro da doutrina. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou qualquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. Porque o que eles fazem é o contato imediato, certo? Eles invocam os mortos vêm e falam através dos que estão vivos, que são chamados de médiuns. E muita gente diz aquilo mesmo, viu, não Ricardo, assim, é verdade que tem um buraco na cabeça, é chamado de médium, né? Eles têm muito disso, né? Mas eu falo com mortos. As crendices. A gente está morto nos pecados, eu falo com eles. Exatamente. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Não existe uma doutrinação de sair pregando o Espiritismo. Não existe isso.
evangelismo, né? Não existe o espiritismo, a pregação do espiritismo. Ele convida os interessados em conhecê-lo e submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-lo. As pessoas vão, conhecem ao crivo da razão, né, da sua própria intelectualidade, e se crerem, como um dia eu criei, vão praticar, vão vivenciar. Né? A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotam. Para eles é indiferente. Se você não está praticando o espiritismo, mas está em outra religião, eles acreditam que existem pessoas que já nascem médiuns. E pronto. O espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, essa é a prática espírita. Eu sei que tem perguntas aí tu guarda. Aí a gente vai ver. É errado tentar se comunicar com os mortos? Se a gente for pensar sem olhar para a Bíblia, vamos pensar assim: poxa, quando alguém morre da nossa família, muito querido, muito amado, nossa mãe, nosso pai, um filho, um irmão, um parente, um amigo, as pessoas que não têm que não são convertidas, né, que não têm a prática cristã, e muitas vezes aquelas que acreditam ter, vão em busca de saber notícias. Porque sentem saudade, porque sentem necessidade de ouvir alguma coisa. E elas procuram mesmo. Né? E aí, mas a gente vai ver lá em Deuteronômio, eu ia pedir para abrir, mas está meio corrido, né? Lá em Deuteronômio, o Senhor instituiu leis que não se deveriam consultar os mortos. E ponto final. Né? Aí a gente vai ver assim, em quem eu vou acreditar? Um homem que nasceu no século XIX, que buscou de outros homens e codificou uma crença e colocou num livro, ou eu vou crer na Bíblia, que tem quantos? 1000 anos, né? Que a gente vai ver e a gente pode argumentar isso. Olha, a Bíblia foi escrita por vários homens, quase 40 homens ou mais de 40 homens, e em épocas diferentes, em contextos diferentes, mas a Bíblia não se contradiz. E a Bíblia, desde o princípio, aponta para aquele que iria trazer a salvação do mundo. Então, desde o princípio, a Bíblia nos aponta isso. E a Bíblia não nos desaponta no decorrer dela. Pelo contrário, ela vai só trazendo a certeza daquilo que Deus prometeu desde o princípio. Lá em Gênesis, quando o homem pecou e que foram expulsos e que Deus disse que iria mandar através da mulher aquele que iria pisar na cabeça do serpente e escorpião. Então, existia uma promessa desde o princípio e essa promessa foi cumprida. Então, em épocas bem diferentes, escrita por homens em épocas diferentes que não se conheceram. Então, a Bíblia ela não se contradiz. Então, você prefere acreditar em quem? Nessa palavra aqui? Ou em vários homens que são tão perfeitos quanto nós? E lá em Gálatas 5, 19, 21. Eu vou abrir aqui. Eu abri aqui, galera. Abriu? 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Deus advirte, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Uma dessas coisas, são muitas, né? Mas vamos pegar só a questão da feitiçaria. Feitiçaria é você lidar com mortos também. Lidar com esse mundo, o oculto. Então, o que é que diz a palavra de Deus? Que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, essas pessoas que falam com mortos, porque estão desobedecendo a lei, está lá em Deuteronômio, Deus estabeleceu, deu ao seu povo. Então, esse que não a pratica, que não obedece, não herdará o reino de Deus. Não tem como estar nascendo, renascendo, não tem. E será que... Aí eu volto lá, né? Então, assim, essas pessoas, infelizmente, estão cegas. Estão querendo um consolo, estão querendo uma ajuda, e aí entra uma dessas práticas, pode ser outra, mas o espiritismo é mais, porque no espiritismo as pessoas têm a psicografia, os parentes recebem cartas e conta a vida da pessoa que morreu todinha, claro, porque é passado, mas não conta para frente, porque a Bíblia diz para a gente que o futuro só pertence a Deus, só a Deus pertence. Então ele pode falar tudo o passado da pessoa, porque eles viram, os demônios viram lá e tudo, que Satanás, ele sabe do nosso passado, mas nosso futuro só Deus sabe, só Deus. Então essas pessoas estão infelizmente cegas, né? E será que os mortos podem influenciar na nossa vida? Alguém abriu em Eclesiastes 9:5? 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Os mortos, a sua memória jaz no esquecimento. Então como é que eles vão voltar para falar alguma coisa? Como é que eles podem? Aí a gente vai ver na parábola do rico e do Lázaro, né? Justamente isso aí. Existe um abismo. Não tem como transpor, né? O abismo que existe entre o pecador e Deus, só quem pode transpor é o Senhor Jesus, mas enquanto nós estamos vivos. Depois que morre, os mortos não podem falar. Foi Samuel que recebeu? Foi. Foi Samuel, não foi? Não, Saul. Saul. Foi Samuel, né? Chegou com um cara lá que parecia Samuel, mas não era não. Não, mas quem é que recebe? Quem fica falando? Foi a feiticeira de Endor. É a Necromante. necromante. Alguns crentes acreditam mesmo que Samuel apareceu, né? É outra discussão. É outra discussão. Eu acredito. Tá bom, certo. Só vai enviar. Lá no site, gente, tem umas dúvidas frequentes. Tem umas dúvidas mais frequentes. Eu peguei porque eu achei bem interessante, que pode ser a dúvida que, se eu não tivesse conhecido o Espiritismo, seriam algumas dúvidas que eu teria, certo? O que é o Espiritismo? Algumas pessoas perguntaram, a gente já viu aqui, né? Mas vou ver aqui, é o conjunto de princípios e leis revelado pelos Espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Aqueles 5 livros, o Pentateuco. 5 livros de Allan Kardec. Tem outras obras, tá? Tem obras póstumas, porque ele veio, né? Deixou obras póstumas. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso consta no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador, a gente já viu isso, né? Que é o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, e porque está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Outra dúvida, o que é reencarnação? Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu aprimoramento. O objetivo da reencarnação é a evolução.
Ou seja, eles não acreditam em inferno, Não. porque Não. sempre está evoluindo. Para eles, o inferno, o céu e o inferno é aqui. É aqui. Valeu, mas os suicídios têm um lugar. Eles chamam de umbral, né? É um umbral. É um umbral. É como se fosse um lugar de reparação para eles, de arrependimento, para eles chegarem lá e se arrependerem do que fizeram e poderem reencarnar. Aí eles acreditam que quando você vê uma pessoa que nasce toda desinforme, aleijada, olha, isso aí foi um suicida. Aí eles Minha tia ficam mal. Meu tio. Eu tinha uma tia que era paralítica e morreu e tal, e minha outra tia, que é a irmã dela, dizia que ela era assim, nasceu assim, porque na vida passada ela foi arroceira. Aí por isso que desse jeito. Eles acreditam justamente nessa evolução, né? Ah, você vai ver as pessoas que estão sofrendo, passando fome, miséria. Aí tem a contradição, gente. A gente vê a contradição entre a caridade. Para que então fazer caridade? As pessoas não têm que sofrer. E por que não tem que fazer a caridade se elas têm que sofrer? Então eu estou tirando aquilo que ela precisava passar. Dela evoluir. Eu estou impedindo dela evoluir. Isso aí é o lance do hinduísmo. O hinduísmo ele deixa. não pode. Pois é, deixa. O espiritismo não, o espiritismo faz caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, vocês estão vendo as contradições dentro dessa doutrina? Alguém quiser forte, assim, então que essa caridade já não quiser. Não, a caridade é obra do homem. Eu faço caridade. Não é só mérito, né? Só mérito. Só mérito. Agora, então, como se eu estivesse usando a outra pessoa ao meu favor, por exemplo, eu faço caridade para alguém, mas na verdade, mesmo se aquela pessoa, eu estou usando aquela pessoa como objeto para mim evoluir. Totalmente. Mas eles pregam que você não deve, tanto é querer fazer o bem sem olhar quem. Você deve fazer o bem sim, para que você evolua, mas não é que você. Mas é uma coisa assim, sem nexo. Porque se eu vou fazer caridade porque é o lema do Espiritismo, é claro que eu estou fazendo porque o Espiritismo está dizendo para eu fazer. Então, porque eu quero evoluir, então eu vou fazer. Então, a coisa está ligada. Então, assim, a gente começa a ver as falhas da doutrina, dessa doutrinação. Aí diz que você não evangeliza, mas os espíritas saem para dar sopa na rua, sai para fazer o bem, sai para fazer obras de caridade e acaba doutrinando. Dentro dos centros recebem as crianças. Recebe as crianças, infelizmente. Deus é tão maravilhoso que hoje, para a glória de Deus, Ele chamou para evangelizar crianças. O verdadeiro evangelho. Porque antes eu trabalhava com crianças dentro do centro espírita. Eu levava a doutrina espírita para as crianças. Sim. Como é que funciona esse trabalho deles, assim, tipo esse trabalho de evangelismo deles, né? É voluntário ou alguém vai, tipo, pagando eles para sustentar o trabalho deles? É totalmente voluntário. Totalmente. Totalmente voluntário. Então, porque tem casas, né? Tem algumas casas. E aí é o que? Eles são mesmos doações. A gente não se engane, existem muitos empresários dentro de Fortaleza que são espíritas. Muitos, são muitos. E eles investem. Eles investem ao ponto de, dentro do centro espírita, eu fiz parte da Casa da Sopa. A gente fazia essa ação da sopa. E na Casa da Sopa tinha uma empresa, eu não vou citar o nome, eu citei só a Casa da Sopa porque eu participei. Essa empresa, ela pagava o aluguel do prédio. E quando eu vi uma necessidade de alguém na rua, porque a gente trabalhava com umas pessoas em drogadição. E aí, tinha pessoas que precisavam ter um aluguel. Não tinha essa história de a gente correr para o CRAS, um aluguel social, não sei o que. Não tinha. A gente corria para o povo que tinha dinheiro. E aí esse povo pagava o aluguel. Eu vou pagar o aluguel dessa pessoa por um ano, viu? E ele tinha esse compromisso e não falhava não. Pagava mesmo. Aí vamos lá. O que é mediunidade? A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens. Eu já recebi meu tempo, só tenho 5 minutos, tá certo? Aí eu vou fazer só algumas questões aqui e a gente só vou mostrar no final os versículos da Bíblia que falam do nosso maravilhoso Jesus.
A mediunidade, ela permite essa comunicação entre os espíritos e os homens. E é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, blá blá blá, aquela coisa toda. Né? Infelizmente, eu fui muito usada na mediunidade, na psicografia, eu esqueci até o nome, graças a Deus, na fala, né? E fui muito usada mesmo nisso aí. Mas graças a Deus que eu me resgatei. Aí outra pergunta, o que são os espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos que pré-existe e sobrevive a tudo. A tudo, gente. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Então eles não nasceram com inteligência. São simples e ignorantes. Evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada até a perfeição. Viu? Perfeição. Onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Eu vou fazer a pergunta, se vocês acharem interessante, aí eu trago a resposta. Porque qualquer coisa vocês podem entrar no site da Federação Espírita Brasileira e vocês vão encontrar essas perguntas lá, certo? O que o Espiritismo informa sobre Jesus? Relevante? Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o modelo para a evolução segura de todos os homens. E sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Então, resumindo, esse povo nunca leu os Evangelhos. Eu tenho uma questão, por que Jesus é tão diferente na visão deles, né? Um homem perfeito na Terra, porque ele é o único perfeito que andou na Terra, se os perfeitos estão em outro mundo. Eles não acreditam em Jesus como um homem perfeito. Perfeito. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma relação sexual entre José e Maria. Eles não acreditam no nascimento virginal. E por que ele é o modelo? Ele é o modelo pelo que ele vivenciou, pelas obras que ele fez, mas pelo que ele praticou. Não pelo que ele é. Então ele não é um ser de evolução, ele ainda vai evoluir, Jesus ainda vai evoluir. Ana, é verdade que Jesus, os espíritas dizem que Jesus é a encarnação de Moisés? Tem muitas conjecturas, né? Já ouvi dizer o que era dizer. São conjecturas. Elias é romantista. E eles já ouvi falar que Uma vez eu ouvi dizer que Chico Xavier era a reencarnação de Jesus. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, Brasileiro, né? Brasileiro. Mineirinho. Ele regeu. Não, a gente lá na Casa Sopa teve um momento, todo mundo queria estudar a Bíblia. Todo mundo queria estudar. Mas acontecia uma coisa, acontecia outra. Nunca deu certo se estudar a Bíblia. Nunca. Se estudar, acaba. 18 anos que você passou no Espiritismo, né? Já chegou a presenciar essas coisas que você mesmo teve falando sobre questão de cadeira, essas coisas? Essas coisas espirituais, presenciou, né? Batidas de porta aberta, porta trancada no chave, se abrir e bater. Mesa girando. Mesa girando. Vai expulsar esse aí. Batidas de porta. Espiritismo, kardecista. Aí então realmente existe, né? Você sabe Não fala baixinho. Aí tem o Everton e tu, viu, Lorena? é só a questão. Só lá terminar. Tá bom. Eles, quando falam, morre alguém, né, para fazer a passagem, essas coisas, aí depois elas vinham no banheiro, no canto, e diziam que estava vendo aquela pessoa. Porque eles aparecem. Os demônios, né? Vão lá e aparecem para as pessoas. E
se transformam, porque a Bíblia diz pra gente que eles se transformam no que eles quiserem, até no anjo de luz. Eles saíram lá para falar Então, assim, E João de Deus. sim, É só a questão da, por exemplo, a reencarnação e o tanto de pessoa, como é que eles acreditam, por exemplo, que tem um número de X de almas. Aí como é que acontece isso, a reencarnação, né? Tipo, tinha Adão e Eva. Quem eram os espíritos antes de Adão e Eva? E a questão do tanto de pessoas e o tanto de almas, essa relação aí. Matemática, né? Tipo isso. é uma relação matemática. Eles não trazem muita questão de Adão e Eva, não. Eles Não, mas eu digo só essa questão matemática, como é que pode? A pessoa morrer, a população está sempre crescendo, de onde vêm essas almas? Mas só falar, é porque assim, ó, o espírito que reencarna, ele não toma a personalidade daquela pessoa. É um espírito, mas é como se fosse dois, entendeu? É mais ou menos assim. A pessoa assim, eu sou o Jefferson, a minha identidade, mas tem um espírito que reencarnou em mim. Quando eu morrer, fica dois espíritos, entendeu? Não é um só, senão se fosse assim. É um só. Ó, deixa eu explicar o que eu quero dizer. Se fosse um só, a matemática já matava, porque ele não poderia reencarnar. Então não existe. Por isso que eu estou dizendo que eles pensam assim. Não, a minha pergunta era sobre isso, mas talvez eles expliquem dizendo que os primeiros povos talvez sejam os primeiros espíritos, não eles voltam a reencarnar. Então talvez seja isso, né? Não sei. Os primeiros povos nasceram ignorantes, inteligentes. Então talvez eles possam explicar assim. E foram aprendendo e evoluindo. Então talvez eles possam explicar sem pai enganando, calma. E outra coisa também. Então já não surgem mais novos espíritos. Sempre quem vai nascer tem um espírito reencarnado. Existe contradições dentro da doutrina.